Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Ok? Ok. Bom, então vamos lá. Hoje é a nossa aula, né, de número 6. Então, nessa aula de número 6, a gente vai trabalhar um pouquinho com as características das turbinas eólicas. Bom, então vamos verificar quais são as nossas metas de aprendizagem, também chamado de objetivo da nossa aula, tá? Então, só fazendo uma contextualização aí, eu coloquei para vocês algumas informações, né, alguns lembretes importantes das aulas passadas, né, que a gente tem que lembrar. Então, ó, as turbinas também, né, têm sido utilizadas como com outras, né, fontes de energia renovável. Então, por exemplo, como painéis fotovoltaicos, a parte também de sistema de armazenamento de energia, tudo isso, né, para fornecer energia constante e reduzir a dependência de fontes não renováveis, tá? Então, devido ao avanço da tecnologia, a gente tem que olhar para a utilização das turbinas eólicas, né, com essa expansão. Mas a gente sabe que a utilização das turbinas ela vai se expandir para novas áreas de aplicação. Então, como, por exemplo, a questão da produção do hidrogênio. Vamos falar da questão do hidrogênio verde, tá? Um tópico bem importante, bem atual, para que a gente, então, possa estudar, analisar. Além disso, na parte de alimentação de sistemas de aquecimento, tendo se consolidado também no setor energético, né, como uma das formas de geração de energia renovável mais eficiente, sustentável e com grande potencial economicamente explorável, como, né, analisamos nas aulas passadas. Ok? Então, a gente tem que relembrar esses tópicos aqui. Bom, quais são os objetivos da aula de número 6? Então, temos lá, objetivo número 1, entender a evolução das turbinas eólicas até os aerogeradores atuais. Então, novamente, né, vamos trabalhar com a definição de turbina, a definição de aerogeradores, conhecer os diferentes tipos de aerogeradores comerciais. Então, vamos analisar algumas características técnicas, saber como se classificam esses aerogeradores, né? Verificar essas características de cada um, compreender a aplicabilidade dos diferentes geradores, ampliar a visão do potencial brasileiro de exploração do recurso eólico. Além disso, né, precisamos também reconhecer os primeiros geradores e usinas eólicas, entender toda essa parte histórica, tá? E, por último, identificar os critérios de eficiência das turbinas eólicas, né? Algo que a gente vem trabalhando aí nas aulas passadas, tá bom? Mas para que a gente então possa falar um pouco mais sobre essas características técnicas dos aerogeradores, turbinas, a gente tem que lembrar da questão da medição dos ventos, tá? Então, eu vou apresentar para vocês algumas imagens para que fique claro a questão da importância da medição, de alguns instrumentos que normalmente a gente utiliza para fazer essa medição. Então, vamos lá. Importância da medição, essencial para avaliar, né, a viabilidade de projetos eólicos de uma forma geral. Permite também analisar a disponibilidade e a intensidade do vento numa determinada região, isso é bem importante. Quando a gente fala da questão da altura e precisão na medição, o que a gente tem que relembrar? Que a velocidade do vento vai variar com a altura, né? Exigindo, portanto, medições em diferentes níveis. Tínhamos comentado na semana passada que a altura padrão para medições é de 10 metros, mas recomenda-se múltiplas alturas para que então a gente consiga ter uma maior precisão. Quais são os impactos na eficiência das turbinas? Então, basicamente, né, a gente precisa determinar a escolha do aerogerador mais adequado, então, por isso é importante conhecer todas as características técnicas de cada um, tá? E, além disso, o impacto na eficiência das turbinas, né, influencia a orientação ali da instalação, para que então a gente possa maximizar a captação de energia. Bom, para isso, a gente precisa falar então um pouquinho da medição dos ventos, a questão dos instrumentos atuais. Então, vamos voltar um pouquinho lá na origem histórica. A biruta, então, só para a gente relembrar, foi um dos primeiros instrumentos usados para medir a direção e a velocidade do vento.
Então, civilizações antigas como chinesa, grega, utilizavam penas e bandeiras para essa finalidade. No início aí do século XIX, surgiram birutas meteorológicas, como normalmente a gente fala, né? Com hastes rígidas e fitas para medições mais precisas. E com o avanço da tecnologia, foram desenvolvidos os anemômetros, tá? Aí a gente tem lá, por exemplo, de copo, a gente vai ver algumas classificações e estações meteorológicas automatizadas. Quando a gente fala dos instrumentos atuais, a gente precisa relembrar dos sensores eletrônicos, qual é, né, a função aí desses sensores? Permitir medições mais precisas, né, e além disso, automáticas. Quando a gente fala das birutas tradicionais, né, elas são amplamente utilizadas, né, devido à simplicidade, confiabilidade e baixo custo, ok? Aí lembra que eu mostrei para vocês essa imagem, então só para que a gente possa relembrar. Então a biruta ela é fixada aí a um mastro e gira livremente com o vento, né? Então ela é um instrumento simples, geralmente feito de tecido em forma de cone e utilizado aí para indicar a direção e a intensidade aproximada do vento. Isso aí é muito importante. Então ela é muito utilizada, muito empregada quando a gente fala em helipontos, pistas de pouso rural e assim por diante, ok? Bom, falar desse instrumento é falar do princípio de funcionamento. Qual é o princípio de funcionamento? Então, é totalmente baseado numa observação visual, além disso, né, dos princípios físicos, também chamadas de anemômetros visuais, então é uma outra nomenclatura, que às vezes aparece na nossa literatura, são de baixo custo e fáceis de utilizar, como a gente acabou de discutir anteriormente. Quando eu falo da medição da intensidade e direção do vento, então, intensidade, como que ela vai conseguir validar essa questão da intensidade? Então, observada pelo grau de inclinação das fitas em relação à vertical, como que ela vai conseguir quantificar a questão da direção, então, determinada pelo deslocamento das fitas na direção do vento, e quanto aos modelos, né? Temos lá modelos com fitas de diferentes resistências que melhoram, né? Tende a melhorar essa precisão. Então, a medição da intensidade do vento, né, com as birutas, é realizada por meio da observação do grau de deflexão das fitas ou franjas em relação à direção vertical. Portanto, o que a gente tem que observar? Quanto maior a intensidade do vento, maior, né, será a deflexão das fitas. Bom, fatores que afetam a precisão. Então, a gente precisa conhecer esses fatores para que então a gente consiga projetar, né, um sistema eólico aí eficiente. Então, turbulência e obstáculos podem distorcer os resultados. Logo, é essencial posicionar essas birutas em locais abertos e livres de interferência, tá bom? Como tínhamos falado anteriormente, a utilização desse tipo de instrumento. Então, aplicações em aviação, agricultura, energia eólica, estudos climáticos e na questão do planejamento urbano de uma forma também genérica. Além disso, ajudam na análise dos padrões do vento e na tomada de decisões, tá bom? Bom, um outro instrumento aí para a gente conhecer é a questão da veleta, né? Que também vai auxiliar na medição da direção do vento. Daqui a pouquinho vai aparecer para vocês uma imagem para que vocês consigam visualizar principalmente essa questão da veleta, tá bom? Então, ela gira livremente aí em torno de um eixo vertical. E outra observação importante quanto à sua característica física, né? Ela aponta para a direção de onde o vento está vindo, isso é importante. Quanto à questão da classificação dos anemômetros, né? Como que a gente pode classificá-los? Só uma observação. Falar nos anemômetros é falar na questão da medição da velocidade do vento. Então, eles podem ser classificados, eles podem ser divididos em de copo, de hélice e de pressão. Também daqui a pouquinho vai aparecer para vocês uma imagem que a gente consegue visualizar a classificação de copo, tá bom? Então, essa primeira classificação possui 3 ou 4 copos que giram em torno de um eixo vertical.
O de hélice, ele vai funcionar como de copo, mas ele utiliza uma hélice no lugar dos copos. Já o de pressão, ele mede, ele tem como objetivo medir essa diferença de pressão entre a entrada e a saída do ar, então, para que, a partir disso, possa ser calculada a velocidade do vento, ok? Outras ferramentas que a gente também utiliza para a questão da medição do vento. A gente usa muito a detecção e variação por luz, tá? Ou seja, utiliza laser para medir velocidade e direção do vento em diferentes altitudes. Além disso, a gente também tem o anemômetro sônico, né, que ele emprega ondas sonoras para determinar ou para calcular, né, a velocidade e essa direção do vento, ok? Qual que é a importância, né, dessa medição precisa? Por que se preocupar tanto quanto a essa questão de medição precisa? Gente, a medição ela é essencial para avaliar o potencial da geração de energia eólica. Estamos pensando em um sistema eficiente, tá? Então, por isso a importância dessa medição aí de uma forma precisa. Além disso, deve ser feita em diferentes alturas. Por quê? Porque a velocidade do vento ela aumenta ali com a altitude. Além do mais, né, um estudo histórico detalhado vai permitir, sim, um melhor planejamento das estruturas e orientação das turbinas. Então, por isso que eu fiz toda essa contextualização aí para vocês, para que então a gente depois possa entender um pouco mais sobre a questão das turbinas. Só uma observação. A velocidade do vento, ela é medida em metros por precisa. Então, por exemplo, a avaliação do potencial eólico. Por que é importante fazer essa avaliação do potencial eólico? Essa avaliação vai permitir identificar locais com vento suficiente para gerar essa energia aí de forma eficiente. Outra característica importante, dimensionamento correto dos aerogeradores. Então, aí a gente já tem a importância de reconhecer algumas características desses aerogeradores. Então, informações precisas garantem, né, a escolha adequada do modelo e tamanho do equipamento, para que então a gente possa trabalhar novamente com esse sistema eficiente. Além disso, uma outra característica importante, a otimização do projeto do parque eólico, né? Isso vai influenciar na disposição das turbinas, para que então a gente consiga maximizar a produção e, logicamente, minimizar, reduzir as interferências, como a gente analisou anteriormente o caso de turbulência, né? Além disso, previsão de produção energética, a gente estudou isso lá na aula de número 4, né? Melhora a estimativa da energia que será gerada e é fundamental para a questão da viabilidade econômica. Outras características, segurança operacional, ajuda a antecipar condições extremas, protegendo os aerogeradores contra danos. Outra característica, redução de custos de manutenção. Então, permite aí um planejamento baseado em padrões reais aí de vento, evitando aquilo que a gente chama de desgastes inesperados, tá? Suporte à integração à rede elétrica, né? Esse suporte contribui aí para um planejamento da entrada da energia no sistema que vai, né, garantir aí, que vai trazer para a gente essa estabilidade. Além disso, né, a gente tem que pensar na questão da conformidade ambiental e regulatória, que também é importante, que garante aí que o projeto atenda, né, normas ambientais e técnicas vigentes. Bom, aqui a gente tem aquela imagem que eu comentei com vocês anteriormente, referente ao instrumento de medição do vento, né? Então, a gente tem aí o anemômetro e a veleta. Então, a parte superior aqui do equipamento é uma veleta, então vocês podem observar que ela tem um formato semelhante a uma seta, tá? Qual que é a função dela? Indicar aí, né, essa direção do vento. Já a parte aqui inferior, né, dessa imagem representa para a gente o anemômetro de copo, né? Então, a gente consegue observar que a gente tem aí 3 copos, lembrando que a função dele
é quantificar a velocidade do vento com base, né, ou em relação à velocidade de rotação dos corpos, ok? Bom, então vamos deixar claro para que então a gente possa dar continuidade à nossa disciplina. Qual é a diferença desse anemômetro e da biruta, né? Então, o anemômetro, instrumento que mede a velocidade do vento com precisão. Então, ele pode ser classificado, pode ser dividido aí como sendo de copo, de hélice e assim por diante. É bastante utilizado quando a gente fala da coleta de dados quantitativos em meteorologia e projetos eólicos. Bom, dessa forma, ele vai fornecer valores numéricos exatos da velocidade do vento, ok? Já quando a gente fala da biruta, são dispositivos visuais usados para indicar a direção ali do vento, né? Consiste, então, em um tecido em forma de cone preso a uma haste, só a gente lembrar da imagem que eu apresentei para vocês no comecinho da aula, que se move conforme o vento. Não medem a velocidade do vento, apenas mostram para onde o vento está soprando, né? Então, muito usada ali na questão de estações meteorológicas, aeroportos de pequeno porte, assim por diante, tá bom? Bom, a partir disso, a gente precisa estudar a questão da lei de potência. Aí eu vou, logicamente, apresentar o contexto que surgiu essa lei e demonstrar para vocês qual é a importância, né? Que é aquilo que a gente chama de lei de potência de Helmont. Qual que é o contexto histórico para o surgimento dessa lei? Vou apresentar também o modelamento matemático para que vocês possam entender. Então, lá no início do século XX, pesquisadores estudavam o comportamento do vento em diferentes altitudes, para que então, né, pudesse buscar aí uma melhoria quanto à questão da eficiência de turbinas eólicas e também para a questão de previsão meteorológica. Problema. Qual era o problema? Então, a velocidade do vento varia com a altura devido ao atrito com o solo, com a questão do relevo e outros obstáculos. Portanto, dessa forma, era necessário um modelo simples, tá? Vocês vão ver que é um modelo matemático bem simples, para descrever essa variação aí da velocidade do vento, né? De forma prática. Dessa forma, a gente teve a contribuição, né, do Helmont, que propôs basicamente uma relação empírica que tem como objetivo, finalidade, expressar para a gente a velocidade do vento em diferentes alturas, usando uma fórmula em potência. E a partir disso, esse modelamento, né, é conhecido como lei de potência. Bom, qual que é a principal importância quando a gente olha para esse modelo matemático ou para essa equação matemática? Essa lei facilita estimar a velocidade do vento em alturas diferentes, né, a partir de medições feitas em uma altura padrão. Então, a gente tem uma altura de referência e, a partir disso, a gente consegue estimar a velocidade do vento em diferentes alturas, tá? É essencial e importantíssimo quando a gente fala do dimensionamento de turbinas eólicas, ok? Bom, vamos conhecer então esse modelo matemático dessa lei de potência. Então, como a gente falou anteriormente, a velocidade do vento ela varia, ela se modifica, né, com a altura acima da superfície da Terra. Essa variação a gente denomina como sendo perfil de velocidade do vento, ok? Que pode ser descrito matematicamente ou pode ser modelado com aquilo que a gente chama, então, da lei de potência, que vai relacionar a velocidade do vento com a altura de uma forma bem simples. Então, se vocês observarem, aqui no primeiro lado da minha equação, a gente trabalha com um V2, e no segundo lado dessa minha equação, a gente trabalha com um V1 multiplicado por H2 sobre H1, onde essa minha razão H2 sobre H1 está elevado a um expoente N. Então, vamos conhecer o que significa cada termo desse modelo matemático. Então, vamos lá. O que significa o V1? O V1 é a velocidade do vento a uma altura de referência. Então, a gente tem a velocidade do vento a uma altura de referência. Essa altura de referência a gente vai denominar como sendo H1. Essa velocidade do vento a essa altura de referência vai ser fornecida em metros por segundo, ok?
Já o V2, o que significa o V2? Velocidade do vento a uma altura de interesse, tá? Essa altura de interesse a gente denomina como sendo H2, e essa velocidade do vento também vai ser expressa como sendo, né, sendo representada em metros por segundo. Dessa forma, o H1 é a altura de referência no ponto 1, em que a velocidade do vento é conhecida. Essa altura de referência é fornecida em metros, ok? Já o H2, altura de interesse no ponto 2, é aquela altura em que a gente fala que se pretende conhecer a velocidade do vento. Se a altura de interesse no ponto 2, então a gente também tem aí ela sendo fornecida em metros. Já esse N a gente chama de expoente de Helmholtz, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele e como que é a variação dele. Portanto, resumindo, V2 igual a V1 multiplicado por H2 sobre H1, onde essa razão, essa divisão, ela está elevada a um expoente N, vai ser fornecida, né? Ou é conhecido esse modelo como sendo o modelo de lei de potência. Resumindo, novamente, então, V1, velocidade do vento a uma altura de referência, metros por segundo. V2, velocidade do vento a uma altura de interesse, também fornecida aí como metros por segundo. E o N é o expoente, que a gente chama de expoente de Helmholtz, que eu já vou falar um pouquinho sobre as características, tá? O H2 aí, para que a gente não se perca, né? Então, o H2 é a altura de interesse no ponto 2 e o H1 é a altura de referência aí que a gente chama de ponto 1, ok? Então, falando um pouquinho sobre aquele expoente, né? Esse expoente, ele é uma constante que ele vai variar, ele vai se modificar de acordo com as condições atmosféricas e características, então, do terreno. Principalmente em relação à rugosidade do terreno. Aí eu preciso que vocês lembrem da questão do que significa essa rugosidade que a gente estudou na aula passada. Então, vamos lembrar que quando a gente fala de rugosidade, estamos falando de um conjunto de características físicas que vai dificultar, né, o fluxo do vento, né, causando esse atrito e turbulência. A partir disso, né, que considera o solo, relevo, vegetação ou, né, os objetos e as construções presentes no local, que funciona, né, como barreira para correntes de ar. Então, geralmente, o valor desse expoente ele varia de 0,1 a 0,4, sendo mais próximo de 0,1 em locais com terreno acidentado ou com obstruções próximas, e mais próximos de 0,4 quando a gente fala de áreas abertas, tá ok? Então, só uma observação final aí para que a gente, então, possa olhar para essa lei de potência. Quanto maior a rugosidade, maior o atrito e a redução da velocidade do vento perto do solo. Isso também influencia a variação da velocidade do vento com a altura. Então, só para que vocês possam entender, eu retirei basicamente esse exemplo do livro base da disciplina de vocês, para que então a gente possa fazer a aplicação, a fixação do conceito dessa lei de potência, ok? Então, vamos lá. A lei de potência pode ser usada para extrapolar a velocidade do vento a partir de medições realizadas em uma altura conhecida para outras alturas de interesse. Então, por exemplo, se tivermos a velocidade do vento medida a 10 metros de altura e quisermos estimar a velocidade do vento a uma altura de 80 metros, podemos utilizar essa lei de potência. Suponha que a velocidade do vento medida a 10 metros seja de 5 metros por segundo e queremos estimar a velocidade do vento a uma altura de 80 metros. Então, a gente tem, só fazendo uma observação, que a velocidade do vento a 10 metros equivale a 5 metros por segundo. Então, 10 metros nada mais é do que dentro da nossa formulação dessa lei de potência, o H1, enquanto que esses 5 metros por segundo refere-se ao V1, né, a velocidade ali do vento conhecida, né, relacionada com aquela altura de referência. E a gente, né, quer estimar, quer conhecer, quer calcular a velocidade do vento a uma altura de 80 metros. Esse 80 metros é referente ao H2, aquela
altura que a gente chama, né, de altura de interesse. Se assumirmos que o expoente, né, é equivalente a 0,2, então ele já forneceu para vocês o valor daquele expoente, do N, podemos calcular a velocidade do vento a 80 metros a partir, né, de qual modelo matemático. Então, vai ser a partir do modelo matemático referente à lei de potência, que é esta equação, V2 igual a V1 multiplicado por H2 sobre H1, lembrando que essa razão, essa divisão tem que estar aí elevada a um expoente, esse expoente é o expoente N. Então, vamos lá, vamos fazer as substituições aí. O V1 a gente sabe qual é o valor dele, né, que é referente à velocidade do vento a uma altura de 10 metros, então, portanto, 5 metros por segundo, multiplicado por o H2. O H2 é aquela altura que eu quero saber a velocidade. Então, o H2 é referente a 80. O H1 é a minha altura de referência, a altura de referência que ele forneceu aqui é referente aos 10 metros, tá bom? E o expoente, ele já pediu para a gente considerar ele como tendo esse valor aí, ou como sendo 0,2. Portanto, fazendo 80 sobre 10 e elevando nessa razão essa divisão a 0,2 e multiplicando o resultado por 5, então a gente vai ter 5 multiplicado por 1,5157, a gente então consegue uma velocidade de aproximadamente 7,57 metros por segundo, tá? Então, esse V2 é a velocidade do vento para essa altura de 80 metros. Então, isso que a gente chama de lei de potência, ok? Bom, algumas informações, ou melhor, algumas observações em relação a essa lei de potência. Então, à medida que subimos em altura, a velocidade do vento ela tende a aumentar. Lembrando, tá? Isso é bem importante. Essa variação ela não é linear, mas segue uma relação de potência, onde a velocidade do vento em uma altura z é proporcional a uma potência da razão entre essa altura e uma altura de referência, como, né, visto anteriormente. O expoente da potência, chamado de expoente de Helmholtz, depende das características do terreno, como a gente viu, né? Aquela nomenclatura da rugosidade, estudado anteriormente nas nossas aulas passadas. Além disso, aquela formulação matemática permite estimar a velocidade do vento em alturas diferentes a partir das medições feitas numa altura que a gente fala que é a altura conhecida, numa altura de referência. Além disso, tudo isso vai ajudar no planejamento e no dimensionamento de turbinas eólicas, pois essas, né, estão em alturas, né, variadas. E a partir disso, né, esse modelo matemático, essa equação, reflete o efeito do atrito do vento com o solo e obstáculos na questão da redução da velocidade próxima à superfície. Lembrando, né, que tudo isso tem característica, ou tudo isso tem uma relação com a característica rugosidade. Bom, só para a gente fechar essa parte aqui e entrar nos conceitos aí característicos das turbinas. Quando a gente fala do uso de informações meteorológicas, né? Essas informações, esses dados são essenciais para diversas áreas. Então, lá, por exemplo, na agricultura e também aqui para a gente na geração de energia eólica. Então, é uma informação. No Brasil, a gente tem o Instituto Nacional de Meteorologia, que é a principal fonte de dados climáticos, tá bom? Quanto à questão da coleta e análise de dados aí pelo Instituto Nacional. Então, dados disponíveis no site aí do Instituto Nacional permitem mapear vento em diferentes regiões. Então, isso vai ser importante, né, para verificar a qualidade dessas informações. Além disso, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, na questão ali de verificação, para que a gente não tenha nenhum problema quanto à questão de eficiência, tá? Mas todas essas questões de informações a gente consegue ir no site ali do Instituto Nacional. Lembrando, tá? Então, o Instituto Nacional é a nossa principal fonte de dados climáticos. Ferramentas para análise dessas informações. Então, normalmente a gente tem os softwares como o R, eles são amplamente utilizados para interpretar e visualizar dados meteorológicos. Bom, então, bem importante vocês conhecerem isso.
Então, a gente trabalha com alguns pacotes específicos, né, que permitem a análise detalhada de padrões climáticos e o comportamento ali do vento. Então, normalmente a gente usa alguns softwares, né, para fazer a questão de análise, como, por exemplo, então, o R. Bom, então, para que a gente então possa fechar todos esses conceitos, né, discutidos anteriormente, eu trouxe aí para vocês algumas questões referentes ao livro base aí da disciplina, então, para a gente conseguir aí analisar. Então, vamos lá. A medição dos ventos é realizada por meio de anemômetros, né, e veletas a diversos tipos, como, por exemplo, então, de copo, de hélice, de pressão, sônicos. Os anemômetros de copo são os mais comuns e consistem em um conjunto de copos ou objetos de formato cônico ou côncavo. Já a veleta é um dispositivo que gira livremente, como a gente viu naquela imagem, né, anteriormente, em torno de um eixo vertical. A partir do exposto em relação ao anemômetro, né, e a veleta, analisa as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Primeira afirmação. O anemômetro é um instrumento usado para medir a direção do vento, enquanto a veleta mede a velocidade do vento. A gente tem que lembrar da seguinte observação: veleta indica a direção, anemômetro mede velocidade do vento. Portanto, a afirmação 1 está incorreta. Afirmação 2. A veleta é um instrumento usado para medir a direção do vento, enquanto o anemômetro mede a velocidade do vento. Ok? Item 3, o anemômetro e a veleta são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. Então, a gente sabe que a gente tem essas duas observações. Veleta indica a direção, anemômetro mede a velocidade. Portanto, o item A correto. Apenas a afirmação 2 está correta. Segunda questão aí para fixação de conceitos. A utilização de dados meteorológicos é fundamental para diversas aplicações em diferentes setores. Então, desde a agricultura até a geração de energia eólica. Uma das fontes de dados mais importantes para o estudo do clima no Brasil é o Instituto Nacional, como estávamos falando, responsável, portanto, por coletar e disponibilizar informações meteorológicas em todo o país. Com os dados em mãos, é possível utilizar ferramentas como o software R, né, que estávamos comentando, de análise de dados para visualizar e interpretar as informações coletadas. Com essa análise, é possível verificar a presença de eventos extremos, como a questão de tempestade, furacão. A análise dos dados coletados permite a identificação de padrões e tendência no comportamento do vento, que pode ser utilizado para diversas aplicações, como no nosso caso aqui, no nosso contexto, a questão da geração de energia eólica. Então, aí a gente vê a importância do Instituto Nacional. A partir do exposto, todas as alternativas a seguir estão relacionadas, né, ao Instituto Nacional, exceto uma. Qual delas? Então, ele tem a função de monitoramento de tempo e clima? Sim. Ele tem a função de previsão de tempo? Sim. Ele tem a função ali, né, está relacionado com a questão de emissão de alertas meteorológicos? Sim. Ele tem a função ali de coleta de dados meteorológicos também. A única que ele não tem a função aí é de regulação de telecomunicações, por isso que a resposta correta aí para essa questão seria a alternativa D, ok? Por fim, aí, para a gente fechar toda essa parte, a gente tem essa questão relacionada com a lei de potência. Então, vamos ver aí o que traz essa lei de potência. A velocidade do vento, como a gente já sabe, já estudou, analisou, varia com a altura acima da superfície da Terra. Essa variação é conhecida como perfil da velocidade do vento, discutido anteriormente, que pode ser descrito, portanto, como sendo a lei de potência de Helmholtz. A partir, né, do conhecimento dessa lei de potência, do conhecimento da formulação matemática, qual a velocidade do vento a 50 metros, se a velocidade do vento a 10 metros é 5. Então, mais uma vez, esse 10 metros representa o H1, porque é a altura de referência. O V1 representa esses 5 metros por segundo, porque é a velocidade nessa altura de referência. E o expoente é o 0,2. E o H2 agora, né, para esse exercício é 50 metros. Então, vamos lá. A gente tem a formulação matemática V2 igual a V1 multiplicado por H2 sobre H1, tudo isso elevado a N. Então, o meu V1 é 5 multiplicado por H2, que é 50, o H1, né, é o
referente ao 10 metros, e o expoente ele pediu para a gente considerar como sendo 0,2. Fazendo esses cálculos, a gente vai chegar nesse valor aqui de 6,89 metros por segundo, portanto, a alternativa correta de referente aí a 6,89 metros por segundo, referente ao V2, ok? A partir disso, então, a gente começa a falar um pouquinho das características principais, né, quando a gente fala de turbinas eólicas. Então, vamos lá. A gente já sabe, a gente já analisou que elas, né, são empregadas há milhares de anos, né, para a questão da moagem de grãos, bombeamento de água. E a gente sabe também que, com o avanço tecnológico, né, elas passaram a ser utilizadas em novas aplicações, como, por exemplo, a questão do hidrogênio verde, a questão de sistemas de aquecimento, como a gente falou no comecinho da aula, e a partir disso se consolidaram como uma das formas mais eficientes e sustentáveis, né, quando a gente fala de geração de energia renovável. A partir disso, apresenta um grande potencial econômico para a exploração do setor energético, e elas são combinadas, né, com, por exemplo, painéis solares, sistemas de armazenamento, para garantir aí um fornecimento contínuo de energia e reduzir a dependência das fontes fósseis, né, trazendo novamente aquele conceito de descarbonização. Bom, origem e evolução de uma forma bem resumida aí para vocês. Há mais de 1000 anos, então, os moinhos de vento eram utilizados na Pérsia Antiga para moer grãos e bombear água, né, para irrigação. A gente teve a difusão aí do Império Islâmico, né? A partir disso, essas tecnologias chegaram a Portugal e Espanha aí meados do século XIII. Na Idade Média, os moinhos se tornaram fundamentais para a agricultura e indústria, substituindo, portanto, o trabalho humano, animal e hidráulico. Algumas aplicações. Na Holanda, então, eles são utilizados para drenagem de área de terra baixa, né? Cercada ali pelo controle de água. Na França, essenciais ali, então, na moagem de grãos, produção de farinha. E aí, só para que a gente possa ter uma ideia, o uso inicial, né? Então, no final do século XIX, início do XX, essas turbinas eólicas eram, né, amplamente empregadas para o bombeamento de água em áreas rurais. A parte da geração de energia elétrica, então, foi a partir do século XX que essas turbinas elas começaram a ser utilizadas para geração de eletricidade. A primeira usina eólica conectada à rede foi construída nos Estados Unidos em meados de 1941. E durante a crise energética, né, de 1970, houve um avanço ainda mais significativo, né, da adoção dessa energia eólica, especialmente na Europa. Lembrando, Dinamarca, o país foi um dos primeiros a investir na geração eólica em larga escala. A gente falou disso lá na aula 1/aula 2, tá? E aí, quando a gente fala dos aerogeradores modernos, né, atualmente os modelos mais comuns são os de grande porte, com eixo horizontal. A gente tem o modelo multipá americano, né, que foi criado nos Estados Unidos no final do século XIX. Ele surgiu basicamente com o objetivo de atender a necessidade de irrigação em regiões ali áridas do país. Então, só para a gente poder entender um pouquinho da estrutura, do funcionamento dele, ele possui ali um rotor, né, geralmente ali com entre 8 e 12 pás, que tinha como objetivo captar a força do vento para gerar esse movimento. E o giro das pás movimentava o eixo do rotor, que está ligado a uma bomba d'água. Então, a energia do vento era transformada em energia mecânica, acionando dessa forma a bomba que extrai a água, então, por exemplo, dos aquíferos subterrâneos, para assim, então, conseguir abastecer essas áreas agrícolas. Ao contrário de outros modelos de turbinas eólicas né, da época, que utilizavam uma única grande pá, o multipá, ele apresentava várias pás menores, maior área de captação do vento, melhor eficiência na conversão da energia cinética em energia mecânica, e esse modelo ele tinha as seguintes características: relativamente simples, baixo custo, produção e utilização em larga escala e equipado com sistemas de segurança que aumentava a vida útil do equipamento. Outro modelo aí é o modelo
a gente fala, né, do Lacour. Basicamente, esse modelo, ou esse equipamento, né, ele foi um avanço significativo na tecnologia da energia eólica, né, de uma forma assim geral, e serviu como base para muitas outras turbinas que foram desenvolvidas aí posteriormente. Então, só para a gente lembrar, definição de aerogerador, né? O aerogerador é o sistema completo formado por uma turbina eólica e seus componentes auxiliares. A gente viu isso lá na aula 6, desculpa, lá na aula 4, 5, tá? Para converter a energia do vento em eletricidade. Esse aerogerador, ele foi projetado para ser instalado em um poste com um rotor de aproximadamente 23 metros de diâmetro. A estrutura, então, suas pás eram feitas de madeira e o gerador elétrico ele estava diretamente conectado ao eixo do rotor. Então, só para a gente entender um pouquinho da eficiência. A eficiência do aerogerador ela foi limitada devido ao baixo rendimento do gerador elétrico, mas essa inovação mostrou, né, que a energia eólica poderia ser, sim, utilizada para gerar eletricidade em grande escala. Então, daí a importância desse modelo. Assim, foram construídas cerca, né, de 120 unidades desse aerogerador até a Primeira Guerra Mundial. Primeiras usinas eólicas, o que a gente precisa conhecer? Então, localização. Uma das primeiras usinas eólicas foi instalada lá nos Estados Unidos, como a gente comentou anteriormente, em meados de 1941. O idealizador do projeto, né, foi o engenheiro George Green. A estrutura, a usina era composta por 4 aerogeradores, cada um com cerca de aproximadamente 1,25 kW de potência, montados, né, em uma torre de aço de aproximadamente 30 metros. Bom, só para a gente entender um pouquinho dos primeiros aerogeradores modernos, aí toda essa parte da evolução. Então, olhando para o contexto histórico, a crise energética de 1973 foi causada pelo embargo do petróleo, né? De petróleo imposto ali pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo a países que apoiaram Israel na Guerra de Yom Kippur. Isso, né, de uma forma geral, vai resultar na alta dos preços do petróleo e, a partir disso, na escassez de combustível. Impactando dessa forma a produção de energia elétrica que dependia fortemente de combustíveis fósseis. A partir disso, a gente tem essa busca por alternativas, e aí a gente tem esse cenário que vai impulsionar o desenvolvimento de fontes renováveis, como a questão da energia eólica. Okay? Então, só para a gente poder entender esse cenário dos primeiros aerogeradores modernos. Então, vamos lá, vamos olhar para a evolução dos aerogeradores. Então, a gente tem lá Dinamarca já utilizava energia eólica desde os anos de 1950 para abastecer comunidades rurais. O primeiro modelo comercial em 1975, a empresa Vestas, né, lançou o primeiro aerogerador comercialmente viável. Além disso, né, os aerogeradores atuais cresceram em tamanho e desempenho, sendo amplamente utilizados em parques, né, eólicos ao redor do mundo. Alguns principais fabricantes, aí, algumas das maiores empresas do setor são. Então, a gente tem Vestas, Dinamarca, Siemens na Espanha, a GE, né, nos Estados Unidos, tá? E a partir disso, a gente vai falar na próxima aula um pouquinho das características, né, dos aerogeradores, quando a gente fala daquela classificação das turbinas, de uma forma geral, quando a gente fala da classificação de eixo horizontal e de eixo vertical, ok? E a partir disso também vou falar com vocês, a gente vai conversar a respeito do hidrogênio verde, que é um assunto aí que está em alta quando a gente olha para esse cenário de fontes renováveis, tá bom? Tenham todos uma boa noite, então a gente vai ficar por aqui. Beleza, obrigada, Camila. Boa noite.